Boa tarde. Vamos aguardar as pessoas entrarem aos pouquinhos. Hoje nós vamos ter mais uma live para falar de mais um dos cursos que que estão disponibilizados, né, pelo Instituto Nebulosa Marginal nesse mês de agosto. Nossos cursos estão disponibilizados pelo site do Nebulosa Marginal e também pelo Instagram. Então, quem ainda não viu, corre lá, né? A gente está com os cursos muito bacanas. Ontem nós falamos sobre o curso da professora e mestre Rosa Lúcia Paiva, que se chama Por uma Ética do Cuidado. Nós fizemos uma live que está salva no nosso IGT. Quem tiver interesse, por favor, pode dar uma olhadinha no nosso IGTV. Na quinta-feira, a gente também teve uma live com a Cristiana Pondé, falando de mais um dos cursos. E hoje a gente vai falar um pouquinho com o professor Sérgio Gomes. Esperar o Sérgio Gomes entrar. Olá. Olá, já estou por aqui. Tudo bem, professor Sérgio Gomes? Tudo bom, dona Carina Bessa, senhora Carina Bessa, ou psicóloga Carina Bessa? Carina Bessa. Eu estava explicando um pouquinho, não sei se você chegou a entrar, né, esse pouquinho antes, sobre os nossos cursos, né, de agosto, Sim. e que hoje a gente vai estar falando sobre o curso que você vai estar apresentando, que me lembro o nome. A psicanálise na história da sexualidade de Michel Michel Foucault. Foucault. Obrigada. Né? Então, antes da gente Ô, começar. Carina, só uma coisa, eu estou vendo a minha imagem parada, não sei se a imagem para você está parada também. Para mim, não. Eu não sei se para mais alguém que Não? está aqui Tá, ok, tá tudo bem. parado. Para mim tá legal. Então, primeiro eu vou começar te apresentando um pouquinho, tá, Sérgio? Tá bom. Então, o Sérgio, ele é doutor pela PUC, né, do Rio, membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e também do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandoferense, autor de um excelente livro, né, chamado A Gramática do Silêncio em Winnicott. Já tem uns 2 anos que esse livro está lançado, né, Sérgio? 3 anos e 3. pouquinho, já vai quase chegando para o quarto ano. Já está na E hora de lançar um novo. verdade. E reeditar esse, né? Porque esse também é muito bom. Fundador e diretor, né, do Instituto Nebulosa Marginal, junto com a nossa querida professora e mestra Rosa Lúcia Paiva, né? E eu Uhum. queria aproveitar, né, Sérgio, agora que eu te apresentei. E tô cursando pós-doutorado, né, lá na USP de São Paulo, né? Então, Isso. um currículo aí bem bacana. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse curso. Eu queria que você trouxesse para a gente, né, um pouco a ideia, né, do curso, qual é a proposta, né, de trazer esse curso, Uhum. né, para o Instituto Nebulosa Marginal. Olha, uma das primeiras coisas que eu me deparei como estudante de psicologia, no início dos anos 90, e ali por volta de 93, em 1993, eu me deparei com algumas coisas do Michel Foucault. Uhum. Então, eu daquela época, em 93, já se vai um bom tempo, né? Ao menos 27 anos, que eu fiquei absolutamente encantado e, claro, dentro do curso de psicologia, uma das coisas com que eu fui me deparar foi com a história da sexualidade de Michel Foucault. Então, a partir dali, eu fiquei estupidamente deslumbrado com as considerações teóricas daquele homem, né? É claro que eu começo pelo livro 1, né, o primeiro volume, e a partir dali eu fui começando a ter contato com a produção bibliográfica do Foucault, não só na graduação, mas nas especializações e, consequentemente, na continuidade dos meus estudos. E logo de cara, a gente já via que Foucault estava fazendo um diálogo com a psicologia, num primeiro momento, e Uhum. num segundo momento,
um diálogo e às vezes até também uma crítica com a psicanálise. Então me foi impossível, quando eu fiquei interessado em estudar psicanálise, ali por volta de 93 a 94, não ler Michel Foucault. Então eu acho que todo aluno de psicologia e todo estudante e psicanalista deve, evidentemente, passar por Michel Foucault, porque as considerações teóricas, históricas, filosóficas que ele faz em relação à psicologia, à psicanálise, à antropologia, sociologia, linguística, às ciências jurídicas, são, evidentemente, um dos autores mais prolíferos da nossa era, tá? E não tem como a gente, das ciências psis, não entrar em contato com Foucault. Ele é eminentemente um autor de peso para nós e muito importante para a gente tecer as considerações e críticas, inclusive, à psicanálise. Uhum. Eu ia, inclusive, comentar, né, que, de uma certa maneira, existe até um contato na formação, né, dos psicólogos com o Foucault, mas quando você Sim. traz esse curso, é a possibilidade de se aprofundar e se ater realmente àquilo que o Foucault traz, não é verdade? Uhum. Uhum. Apesar de eu ser um tanto quanto ambicioso, né? Eu estou propondo, num curso de 12 horas, tomar toda a história e resumir a história da sexualidade e fazer ainda uma relação com a psicanálise. Então, para o pessoal que vai fazer o curso, eu acho que isso é uma oportunidade para ser introduzido no pensamento de Foucault e, consequentemente, a gente interrelacionar as considerações que ele tece ao longo de toda a obra dele em relação à psicanálise. Né? E a psicanálise, basicamente, a psicanálise freudiana. A gente está Uhum. pensando na psicanálise clássica, ortodoxa, freudiana. Eu ia até aproveitar, então, já que você está falando sobre isso, né, Sérgio? Que a Rosa deixou uma perguntinha aqui, né? Para que, na verdade, uma solicitação, né, de que você falasse um pouco mais sobre que psicanálise é essa que o Foucault traz, né, nas suas críticas. O Foucault está tecendo considerações especificamente com a psicanálise freudiana e lacaniana. A gente não pode esquecer que o Foucault é um filósofo francês. Ele foi aluno de Georges Canguilhem. Aliás, o Georges Canguilhem foi o orientador da tese de doutorado dele. Tá? Ele não se considera um autor filosófico, ele não é um filósofo. Ele diz que é um historiador das ciências. Né? Ele vai trabalhar muito mais com história, e os livros dele provam isso, né, do que propriamente dito um filósofo, no sentido estrito da palavra da filosofia. Foucault fez análise, né? Foucault foi um crítico da psicanálise, e por ser crítico da psicanálise e ser um pensador completamente... Acho que, eu acredito que ele era um pensador que ele não se bastava em si mesmo, ele ficava o tempo todo intrigado com as coisas com as quais ele ia lidando. Então, ele vai se voltar para a análise dos textos para criar uma história de pensamento, né? Uma história do pensamento das ciências. Então, quando ele começa a analisar as várias histórias das ciências, por exemplo, história da loucura, história das prisões, o nascimento da clínica, o nascimento da medicina e, consequentemente, o nascimento da sexualidade, ele vai se deparar no meio do caminho com a psicanálise. E ele vai entender a psicanálise como o que a gente conhece hoje como uma das tecnologias de si. Né? A psicanálise se constitui como uma das tecnologias de si, de produção de verdade. Então eu acho que isso já faz uma diferença muito grande. E aí vem uma crítica do Foucault à psicanálise, porque ela serviu ao pensamento, no final do século XIX, a sexologia, e a gente não pode deixar de esquecer que Freud, quando construiu a psicanálise, ele tinha duas grandes bases ou colunas vertebrais para a constituição da psicanálise. Uma, a teoria do desamparo, que ele deixou um pouco de lado, e a outra, a teoria da sexualidade. Mas por que o Freud vai se voltar para a sexualidade? Porque ele era oriundo do final do século XIX daquilo que Foucault chamou de hipótese repressiva. Ou seja, um dispositivo que fazia com que todo mundo falasse de sexualidade para poder entender de qual sexualidade você estava falando, para a partir daí você controlar, predizer, tratar e curar. Necessariamente a gente reconhece a psicanálise como uma dessas tecnologias, né? Sim. A psicanálise é oriunda da hipótese repressiva e um dos dispositivos da verdade. Por isso que eu acho que há um caminho aí
um cruzamento entre a sexualidade, a história da sexualidade e a psicanálise. E para isso, a gente vai precisar entender como é que, desde a cultura ocidental moderna, judaico-cristã, e depois a gente vai para a antiguidade greco-romana, a gente entender como é que esses dispositivos e essas várias tecnologias de si constituíram o que nós somos hoje, né, sujeitos modernos, ou contemporâneos, se você quiser dizer assim. Sim. E aí, quando você fala da sexualidade, você também está falando das múltiplas possibilidades, né, de sexualidade, né? Sim, sim, Mas aí sim, entrando das múltiplas possibilidades. também na questão da homossexualidade ali presente, né? E o Foucault Da trata um pouco homossexualidade. sobre isso também? Sim, claro, claro. Deixa eu tentar mostrar um pouco para você. Eu acho que eu preparei um pequeno texto para mostrar para vocês como é que se deu então esse projeto para a gente entender como é que essas várias sexualidades. Porque quando a gente vai pensar de sexualidade, a gente vai pensar, porque a gente tem um pouco da cabeça psicanalítica, né? A gente vai pensar em patologia, né? E que às vezes o que a gente não entende é que, entre outras patologias, a homossexualidade foi considerada pela medicina psiquiátrica, por um lado, e pela psicanálise, por outro, como uma das perversões, pelo menos no início, Sim. né? Então, existia um contexto histórico para que isso tenha se dado. E eu acho que Foucault é muito feliz porque ele havia pensado num projeto de história da sexualidade. O projeto original não eram 3 livros. O projeto original eram 5 livros, na verdade 6. Depois que ele escreveu o livro 1, que tem como subtítulo A Vontade de Saber, justamente pela necessidade de saber sobre as várias sexualidades que a gente tem, tá? Ele pensou em 5 outros livros que seriam A Carne e o Corpo, volume 2, A Cruzada das Crianças, volume 3, A Mulher, a Mãe Histérica, volume 4, Os Perversos, volume 5 e A População das Raças, volume 6. Nenhum desses títulos foi escrito. Nenhum. O que a gente vai encontrar é que na Biblioteca Nacional Francesa, no departamento de manuscritos, há alguns textos referidos à carne e o corpo e à cruzada das crianças vão estar algumas coisas rascunhados em manuscritos. E que esses textos vão ser reaproveitados nos livros que vieram depois de A Vontade do Saber. A Vontade de Saber foi publicado em 1976, foi o primeiro volume. E com isso, o Foucault vai dar início a um projeto muito maior de mostrar como é que a sexualidade vai se constituir desde a antiguidade greco-romana até a modernidade judaico-cristã. Vai ser um dos períodos mais férteis do Foucault, onde ele vai trabalhar as noções que ele criou de arqueologia do saber e genealogia do poder, onde ele vai detalhar, por exemplo, os conceitos de biopolítica e biopoder através da investigação das bases mais antigas da sexualidade ocidental. Esse projeto vai se desdobrar em outros livros que não do pensamento do projeto original. E aí, em maio de 84, pouco antes da morte do Foucault, vão ser lançados História da Sexualidade 2, O Uso dos Prazeres, e em maio daquele mesmo ano, História da Sexualidade 3, O Cuidado de Si. Esses livros todos foram construídos 8 anos antes, aproximadamente, e o terceiro volume vai ser publicado tipo 1 a 2 semanas antes da morte do Foucault, que veio a falecer decorrente do agravamento do HIV/AIDS, porque ele foi um dos primeiros homens, um dos primeiros pensadores conhecidos, né, que foi se contaminar com HIV/AIDS. Então, a partir do uso dos prazeres, o projeto começa a estudar o dispositivo da biopolítica moderna da sexualidade a partir do século XVI e crescendo até o século XIX. E muitas das coisas que não se encontram nos 3 volumes originais que nós temos, o Foucault vai trabalhar nos famosos cursos do Collège de France, né, onde ele vai, aos poucos, problematizando, através da filosofia, da medicina, né, e dos oradores da antiguidade greco-romana, um pouco dessa perspectiva histórica da genealogia do sujeito e mais ou menos produzindo aquilo que a gente conhece como sendo, então, uma estética da existência, né? Até que o volume 4 não havia sido publicado até então, porque Foucault deixou que nada depois da morte dele poderia ser publicado sem a expressa autorização dele. Os editores do volume 4 reuniram todos os textos que eles conseguiram pesquisar, tá?
e que foi consagrado à problematização da carne pelos padres dos primeiros séculos da nossa era, especificamente o Justiniano e o Santo Agostinho. Santo Agostinho tem um livro maravilhoso que se chama As Confissões. E aí já tem alguma dica de como é que a sexualidade, a história da sexualidade, chega até a psicanálise. Então, tanto pelo uso dos prazeres quanto pelo cuidado de si, o Foucault vai lançar as investigações sobre a antiguidade greco-romana, da cultura do cuidado de si e dos outros, assim como também era concebida não só a moralidade e a ética sexual, tanto quanto também a estética da existência. Bom, a partir disso, a gente vê as ressonâncias desses livros, sobretudo no curso Subjetividade e Verdade, que vai ser proferido entre 1980 e 81 no Collège de France. É basicamente esse o percurso da constituição dos 4 volumes que hoje a gente conhece como sendo, então, da história da sexualidade. E ao longo desses 4 livros, você vai vendo como é que desde a antiguidade greco-romana até a ocidentalidade ou a cultura judaico-cristã, a gente vai ter a influência desse tipo de pensamento e das mudanças dos costumes na nossa vida diária, inclusive. E como isso afeta a nossa vida diária, claro, a psicanálise vai começar a tratar todos os problemas que vão direta ou indiretamente se haver com relação à sexualidade. Por quê? Porque o Freud pensou numa teoria sobre o psiquismo a partir da sexualidade. Apesar da sexualidade da qual Freud se referir, uma sexualidade psíquica, não é a sexualidade genital. Mas também podemos pensar dos problemas oriundos dessa constituição dos costumes e da vida propriamente dita da população, que o Freud vai tentar dar conta e vai tentar tratar ao longo da sua vida e do seu trabalho mesmo como analista. Uhum. Você falou sobre o livro do Santo Agostinho, né, que dá uma ideia, né, dessa sexualidade. Você vai trabalhar um pouquinho com isso também? Como é que isso ajuda a entender ou faz essa articulação com Foucault? A gente vai trabalhar nisso a partir do 4º volume, né? Então, a gente vai precisar, primeiro, entender quais são as principais contribuições do Foucault no 1º volume da História da Sexualidade, que tem como título A Vontade de Saber. Por quê? Porque A Vontade de Saber ele foi escrito em 1977, 78, né? E o Foucault vai dedicar um determinado tempo para analisar o lugar da sexualidade na nossa sociedade ocidental. Então, ele vai encontrar no sexo e na sexualidade a causa de todos os acontecimentos da vida social. Ele vai empreender uma pesquisa histórica, estabelecendo entre a antropologia e a análise do discurso alguns temas fundamentais da condição humana. Então, A Vontade de Saber, o livro A Vontade de Saber, vai mostrar que a sexualidade ela não foi reprimida com o capitalismo. É pelo contrário. A sexualidade, até o início do capitalismo, ela gozou de uma certa liberdade. O que o Foucault vai dizer é que a partir do século XVI, e sobretudo intensificado no início do século XIX, o sexo foi incitado por todos os dispositivos que você possa imaginar para que nós falássemos sobre a nossa sexualidade, que é uma peça de controle, é uma peça de estratégia de controle dos indivíduos, das populações e, consequentemente, das sociedades modernas. Foi a partir disso que ele denominou de hipótese repressiva. A hipótese repressiva vai estar na escola, vai estar na igreja, a partir das confissões. As confissões vão estar presentes na escola, na igreja, dentro dos lares, dentro dos consultórios médicos, dentro da família, quer dizer, em todos os lugares onde os dispositivos da sexualidade passeou, vai haver uma incitação do discurso. Então, precisou, se constituir uma espécie de confissão. Mas aí vem o 2º volume. Quando ele vai se deparar com tudo isso, Foucault começa a entender que ele diz assim, não, eu preciso voltar no tempo e vou precisar entrar em contato com a sexualidade greco-romana para entender como é que foi feito o uso dos prazeres. Então, no 2º volume, a gente começa a ver as investigações do Foucault da sexualidade com relação ao período greco-romano.
E aí ele vai tentar entender como é que se deu a atividade sexual a partir do que ele chamou de estética da existência. Ou seja, são as formas que nós conseguíamos encontrar prazer. Não era somente na sexualidade, ele dizia. A gente encontrava prazer na comida, no estudo, na contemplação da natureza, né? no casamento com as suas esposas, no sexo com os rapazes. Então ele começa a mostrar como é que houve aí uma relação com o corpo, com a esposa, com os rapazes, mas, sobretudo, com a ideia de verdade, quando ele começa a entender que houve um momento aí na história que a gente começou a cuidar de nós mesmos. É aí que aparece, então, o volume 3, chamado O Cuidado de Si. E é lá quando a gente vai ver que o Foucault trabalha com a noção de produção de verdade, princípio de conhecimento e culto ao si mesmo. Né? Ele vai dizer que a gente vai procurar o culto ao si mesmo se desenvolvendo ao longo da antiguidade até os dias atuais para chegar ao que hoje a gente faz. Todos nós fazemos esse culto ao si mesmo. As academias de ginásticas nem se fala, né? As universidades também a gente pode dizer que era uma cultura de si. Mas não bastou isso. Quando Foucault faz esse movimento da antiguidade aos dias atuais, ele vai se deparar com o pensamento judaico-cristão, a pastoral cristã, e é aí que ele escreve as Confissões da Carne. E é justamente a partir do primeiro e segundo século, a partir de Justiniano e Santo Agostinho, aí sim, respondendo à sua pergunta, que ele começa a entender como é que durante a pastoral cristã, como é que a partir das confissões do cristianismo, a gente vai ter aí uma confissão dos pecados da carne. Aí sim, a coisa começa a pegar pesado, né? Ele vai dizer que a questão central das confissões da carne vai ser anunciado de cara, logo no início da obra. Ele vai chegar até o nosso Ocidente, né, a nossa cultura ocidental, e Foucault vai mostrar, como é que eu posso dizer, como é que o cristianismo vai reverberar numa tradição de ascetismo, quando ele começa a tratar as forças existentes e constituintes desses jogos de uso dos prazeres e cultura da carne. Aí tem uma citação dele que eu gosto de usar para a gente tentar entender. As confissões, ele diz assim, as confissões vão se difundir amplamente a partir dos seus efeitos. Onde? Na justiça, na medicina, na pedagogia, como eu falei, nas relações familiares, nas relações amorosas, na esfera cotidiana e nos ritos mais solenes. Confessa-se, então, os crimes, os pecados, os pensamentos, os desejos, o passado, os sonhos. Aí a gente sabe por que o Freud deu tanta importância, né, à interpretação dos sonhos. Confessa-se desde muito cedo. Confessa-se, inclusive, os segredos de alcova da infância. Confessam-se as doenças. Confessam-se as misérias. A gente vai empregar uma maior exatidão de palavras para a gente conseguir dizer a verdade e o mais difícil de ser dito. Vai se confessar em público, em privado, confessa-se os pais, os educadores, os médicos, aquele a quem se ama, fazem a si próprio, no prazer e na dor, confissões impossíveis de confiar a uma outra pessoa. E confessa-se também aquilo que se faz no livro. Confessa-se ou é forçado a confessar. O que é que o Freud vai dizer quando ele chegava a atender um paciente, né? Diga-me o que ocorre ao espírito, né? Aí a psicanálise entra como uma das disciplinas das confissões. Eu acho isso muito importante para a gente entender a partir do que o Foucault traz da história da psicanálise. Desculpa, a história da sexualidade. Eu estou aqui te ouvindo, né, Sérgio? E estou pensando que a gente está aqui nessa conversa, né? E falando de tantas coisas em 3 livros, eu não sei, acho que a gente ainda nem entrou no quarto, né? No mérito do quarto livro, né? Mas eu fico pensando como é que isso vai. Como é que a gente vai conseguir abordar tantas informações, tantas coisas importantes, né, dentro do tempo que, como você falou, né? Vai ser um grande desafio, né? Falar de tudo isso em algumas horas, né? No mês de agosto, né? Uhum. Uma pergunta que eu ia te fazer, né? Assim, trazendo muito para o nosso
momento atual em que a gente discute tanto a sexualidade, tanto uma questão de escolha, né, sexual, tanto uma questão de gênero, e aí, assim, trazer também a Butler, né, quando ela fala da questão de gênero, né, e ela cita o Foucault, né, assim, queria tentar, Sim. de alguma maneira, pensar nessa perspectiva Foucaultiana sobre a sexualidade hoje, né, que é totalmente atual, mas eu queria que você, se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que seria interessante. Pois é, a gente tem um probleminha porque a gente às vezes não dá muita importância à história, a gente não dá muita importância aos nossos velhos, né? A gente não dá muita importância às tradições e ao que nós nos tornamos hoje. Então, assim, a gente hoje tem um discurso muito, entre aspas, banalizado acerca de sexo e gênero, ou sexualidade e gênero, ou orientação sexual e gênero, mas tudo isso é datado, isso é histórico. Por exemplo, o conceito, né, ou o entendimento do que nós sabemos sobre a homossexualidade tem quase certidão de nascimento, ela tem datação histórica, tá? Século XIX. Alguém criou esse termo para dizer do que aconteceu a determinadas pessoas para poder, a partir das confissões, para poder, inclusive, controlar, diagnosticar, tratar e curar. Com o gênero aconteceu a mesma coisa, tá? Só para você entender, e eu acho que a Butler é muito feliz quando ela vai tratar dessas questões num conjunto de textos que ela escreveu, de livros que ela escreveu, o conceito de gênero é criado pela medicina. Não é uma coisa aleatória. Quem foi que criou essa ideia de gênero? Como é que eu me defino como sendo homem ou mulher, masculino ou feminino? Aí eu vou contar uma historinha rápida, né? Vou tentar ser bem breve. A partir da medicina, quando não existia ainda a anatomia como disciplina da medicina, não podia se violar e abrir os corpos, né? Quando se passou a abrir os corpos, os tratados de anatomia que existem ainda nas bibliotecas da Europa, com desenhos do pensamento da época, porque até então se pensava que a anatomia, a perfeição anatômica se devia exclusivamente ao corpo masculino, né? Então, toda a anatomia genital do homem era pensada, ou melhor, toda a anatomia genital da mulher era pensada a partir da anatomia genital masculina, né? Então a gente vai encontrar nos textos e livros e tratados de anatomia de que os lábios vaginais eram um prepúcio mal formado, o clitóris era um pênis que não chegou a se desenvolver, os óvulos eram testículos que não chegaram a encontrar o seu caminho diretamente na formação anatômica. Quer dizer, esse tipo de pensamento ficou conhecido como o monismo sexual, One Sex Model, né? Onde toda a ideia sobre sexualidade, corpo e perfeição anatomofisiológica era entendida a partir do corpo do homem. Por isso que o direito às mulheres não era concedido, porque as mulheres eram concebidas como homens imperfeitos, né? Homens que não chegaram a ter a formação anatomofisiológica dos homens, biologicamente falando, né? Então, o One Sex Model, o monismo sexual, construiu a ideia de gênero, né? A partir do momento em que você não tem a perfeição anatomofisiológica do homem, você é desqualificada pelo seu corpo, é desqualificado pela anatomia que você tinha. Então as mulheres começam a não ter direito ao trabalho, ao voto, à propriedade. As mulheres ficavam servindo, e o Foucault vai mostrar isso na história da sexualidade, a reprodução da casta grega, né? Claro que elas tinham uma serventia na polis grega, mas o que a gente vai entender é que mulheres, crianças e escravos eram seres menos qualificados nas sociedades greco-romanas, tá? Bom, a partir disso, o monismo sexual vai se alastrar e toda a imperfeição anatomofisiológica da mulher vai ser referente ao seu corpo. Então, quando começaram a entender que genitalmente as mulheres eram complementares ao homem, aí a medicina chegou e disse, mas os nervos das mulheres são mais finos do que os homens. Continuou, então, a ideia de monismo sexual. Quando essa ideia cai por terra, eles vão dizer, mas a bacia das mulheres é mais larga do que os homens. E aí foram para os ossos e para os nervos para tentar desconstruir, ou pelo menos entender a desqualificação da mulher como sujeito da polis, né?
Quando isso não serviu, foi o tamanho do crânio da mulher, que era menor do que o tamanho do homem. E quando isso não bastou, foi o tamanho do cérebro da mulher, que foi considerado como sendo imperfeito, e daí, portanto, as mulheres não tinham direitos. Bom, quando todas essas teorias caem por terra, quando a gente começa a entender que o gênero feminino é complementar ao gênero masculino, a mulher sai desse lugar de homem imperfeito e o lugar fica vago. Aí é a virada do século XVIII para o século XIX, porque aí foram encontrar um outro sujeito onde a imperfeição se dava. Os homossexuais. Os homossexuais entram nessa categoria de homens imperfeitos porque eles eram imperfeitos de acordo com o desejo. Não era o desejo semelhante ao desejo dos homens. E, consequentemente, numa tacada só, a gente vai entender que a ideia de heteronormatividade passa a se constituir nas sociedades, assim como a ideia de família, propriedade privada, etc, etc. Então, olha só como é que a história produz a parte do que a gente não pensa e nem entende. Nós, hoje, a gente desqualifica ainda mulheres, a gente ainda desqualifica velhos, crianças, homossexuais, e aí agora, como eu acho que a gente está tendo uma espécie de nova revolução na era da sexualidade, a gente tem entendido que as pessoas transexuais não são sujeitos psicóticos, e quem deu a esse nome? A psiquiatria por um lado e a psicanálise por outro. Então tem uma revolução aí também, né, que a gente está participando neste exato momento. Sim. Por isso que eu digo que olhar para a história da sexualidade é, para nós psicanalistas, necessário. Porque o Foucault não está falando somente disso, não. Foucault está trazendo outras considerações muito importantes, que é o conceito de biopoder e biopolítica, que a gente não entende, mas que a gente está vivendo isso hoje, diante da epidemia que a gente está vivendo. Exato. Exatamente isso. A Rosa aqui Falo demais, né, Karina? Nossa, é fantástico, né? Se deixar, a gente fica aqui A gente fica aqui até para falar sobre exatamente. Isso, né? A Rosa aqui está falando, né, dessa desqualificação gerando uma vulnerabilidade, né? E aí, complementando até o comentário da Rosa, né? Você estava falando desse lugar que fica vago, né? Esse lugar fica de fato vago, então tem sempre alguém que vai, né, ocupar esse espaço, né? Então, primeiramente as mulheres, depois os homossexuais, agora, de uma certa forma, os transgêneros, né? Exato, exato. É isso aí. E aí tem sempre uma desqualificação de alguém. Precisa ter alguém que ocupe esse espaço, né? Do desqualificado, né? Uhum. Você deve saber, mas eu acho que não sei, eu também não sei da letra toda. Lembra de uma das músicas cantadas pela Simone, de Chico Buarque, O Que Será? O que será que anda nas alcovas, que anda suspirando pelas alcovas, etc, etc. Ele está falando disso, né? A música está falando disso, né? Sexo e sexualidade, daquilo que não pode ser nomeado, aquilo que não tem nome nem nunca terá, aquilo que não tem vergonha nem nunca terá, né? É exatamente a partir disso que eu acho que a gente precisa adentrar, e eu acho que hoje a gente está vivendo isso, né? A gente conhece a história da psiquiatria, da psicanálise, acho que com Foucault a gente sabe as várias histórias da sexualidade, e como isso é fundamental para nós clínicos, especificamente. Eu estou conversando diretamente com nós clínicos psicanalistas. Por quê? Porque assim como a ideia de mulher homossexual e talvez transexual ou transgênero se constituiu na nossa profissão, né, no nosso trabalho clínico, né, de um modo geral, olha o que é que o Foucault diz. Houve um momento na história da sexualidade que se constituiu 4 personagens especificamente na história da sexualidade que diretamente tem a ver conosco, né? Mas antes de conseguir chegar até isso, deixa eu tentar diferenciar então esse conceito de biopoder para biopolítica. O biopoder é alguma coisa que se constituiu como então sendo um poder soberano. Uhum. Era o rei que tinha a detenção de fazer viver ou fazer morrer ou deixar morrer. Mas, na verdade, o poder soberano falava de um fazer morrer
em um deixar viver. Então, era justamente a partir do poder soberano e da vida nua que, inclusive, o Agamben, Giorgio Agamben, vai tratar numa sequência de livros maravilhosos que é sobre o Homo Sacer, tá? Retomando o que o Foucault deixou, que na verdade eram as questões do nazismo, e deixando de lado a questão da biopolítica e do biopoder por Hannah Arendt, que o Agamben vai tratar sobre isso. Mas quando o Foucault olha para essa questão de como é que a sexualidade incidiu diretamente na nossa vida, né, é quando ele vai dizer que o poder do soberano sai das mãos do soberano e vai para as mãos do Estado. Né? A partir do século XVIII, a gente tem um problema da população colocado nas mãos do Estado como prática governamental. Ou seja, saúde, higiene, natalidade, longevidade, raça, doenças endêmicas. Opa! Doenças endêmicas, tá? A gente está vivendo isso exatamente nesse momento. Então ele vai dizer que o Estado vai se preocupar com a proporção do nascimento, de óbitos, taxa de reprodução, da fecundidade da população e demografia, como um todo, de modo geral. O Estado vai se preocupar com doenças endêmicas de natureza, extensão, duração, intensidade diversas de todas as enfermidades que a gente precisa dar conta, assim como, de um certo modo, a incidência do mercado de trabalho. Como é que a gente vai trabalhar diante de tudo isso? O Estado vai dar conta da velhice, dos seguros individuais e coletivos, assim como da aposentadoria. E, finalmente, o Estado vai dar conta também do meio geográfico, do clima, da ecologia, do urbanismo e, sobretudo, do crescimento das cidades. Então, entre o biopoder e a biopolítica, o biopoder como uma disciplina, a gente vai ter diferenças bastante críveis. A disciplina, ou seja, o biopoder, vai ter como objetivo o corpo individual. A biopolítica vai ter a preocupação do corpo múltiplo, ou seja, a população, os homens como seres viventes da espécie biológica. As disciplinas do biopoder vão considerar os fenômenos individuais, enquanto que a biopolítica vai tratar dos fenômenos de massa, de longa duração. Opa, de novo estamos vivendo isso nesse exato momento por conta da epidemia. As disciplinas vão ser da ordem do adestramento do corpo, os famosos corpos dóceis, tratado por Foucault em Vigiar e Punir, né? Enquanto que a biopolítica vai tratar da vigilância hierárquica, dos exames individuais, dos exercícios, ele vai tratar da previsão estimativa e estatística como medidas globais. A disciplina vai objetivar corpos economicamente úteis e politicamente dóceis, enquanto que o biopoder, a biopolítica vai perseguir o equilíbrio da população e de homeostase. Bom, o que é que isso tem a ver, então, com a psicanálise? Como eu falei, a psicanálise é uma das tecnologias de si e um dos dispositivos de produção de verdade e das confissões e regulação do corpo, apesar de a psicanálise também ser libertadora dos prazeres, né? Como o uso dos prazeres. E ela vai em busca de 4 grandes personagens que fazem parte da história da sexualidade. Aí a gente vai reconhecer a psicanálise na história da sexualidade. A psicanálise vai dar conta da estericização do corpo da mulher. A psicanálise vai se preocupar com a pedagogização do sexo da criança masturbadora. Ao mesmo tempo, como ela vai tentar dar conta da socialização das condutas de procriação a partir do entendimento de família. O Freud tem vários textos falando sobre a ideia de família, de amor. E, por fim, e um dos mais importantes, a psicanálise vai se juntar com a medicina psiquiátrica para dar conta do prazer perverso. Aí a gente está diante dos homossexuais, de novo, por um lado, mas por outro também a gente está muito próximo dos loucos. Tá? Então, é a partir disso que eu acho que há um cruzamento entre sexualidade e psicanálise na história da sexualidade de Michel Foucault. E As Confissões da Carne é o último volume publicado apenas em 2018 na França e que tem um volume, esse volume foi traduzido para português de Portugal e ainda não chegou aqui no Brasil. Né? Então, vai ser na última aula que a gente vai tratar
das confissões da carne, né? E a partir daí eu quero ver ao longo do curso como é que a gente vai lidando com todas essas problemáticas que você está me fazendo pensar agora. Eu estou pensando, na verdade, aqui, né, Sérgio, que você vai ter que dar 2 módulos desse curso aí. Tem tanta coisa, né, para abordar. Mas, Tem. claro, né? Acho que nesse primeiro módulo já vai ser um ganho fantástico de todos os psicanalistas que tiverem oportunidade de te ouvir falar, né? Fazendo essa interlocução com o Foucault, né? Sobre a história da sexualidade em Foucault, né? Fazendo essa relação com a psicanálise, que, como você bem mostrou, Uhum. né? Tem toda essa ligação, né? Eu queria, acho que a gente está chegando aqui nos 20 minutinhos finais, né? A gente tem Sim, alguns claro. comentários, eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, né? Mas eu queria ler, né? E aí, conforme Tá for, bom. vai discutindo, agradecer aqui primeiro a Aline Mariô, acho que é assim que fala, né? Uhum. Parabenizando a gente pela fala, então a gente agradece a tua presença, Aline. E a Mônica, acho que ela fez esse comentário a respeito da questão de gênero, de homossexualidade, enfim, que ela disse: penso na questão do estranho como conceito, aquilo que está tão próximo e por isso assusta. Pois é, né? O Entra estranho aí. de Freud, né? O texto estranho de Freud. Uhum. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Desculpa. A Rosa Lúcia falou, né? O Estado tomando conta dos corpos. Os corpos precisam ser disciplinados e dóceis. É bem isso que a Isso. gente visualiza, né? Hoje. Ou também, Karina, o Estado pode abrir mão do disciplinamento e fazer, então, voltar à ideia do poder soberano. Lembre-se que o poder soberano dizia que a gente. Quer dizer, o poder soberano dizia não, o poder soberano fazia morrer e deixava viver. Quando o Estado, o nosso Estado, hoje, né, abre mão de investir todo o dinheiro que eles tinham, como a gente já sabe pelas notícias, 20 e poucos por cento apenas investido na epidemia ou na pandemia, e simplesmente não dá conta do que ele deveria fazer, né, considerando, inclusive, que até hoje não temos um ministro da saúde, e nesses últimos 4 meses e meio foi, na verdade, um hecatombe que acometeu aqui no Brasil com relação a essa pandemia, o Estado brasileiro hoje está fazendo as vias de poder soberano, fazendo morrer e deixar viver. Ou seja, aquilo que eles chamam de contaminação de rebanho, que eu detesto essa expressão, né, é simplesmente assim: eu abro mão de fazer qualquer coisa em prol da população e deixa morrer. E deixa viver também. Então, num certo momento, quando eu não cuido da população, eu simplesmente estou fazendo morrer essa população. E simplesmente eu acredito que quem sobreviver, que foi isso, né, que o presidente falou, né? Vai morrer aí umas não sei quantos mil, mas e daí? Mas e daí? E daí? E daí? Né? Isso é responsabilidade do Estado. A gente tem história simplesmente para dar conta disso. Como assim e daí? Né? Pois é. Enfim. E tantos exemplos, né, ao longo desse processo todo, né? Enfim, não vou entrar tanto em detalhes, mas tem tudo a ver com o que você estava falando do biopoder, né? A questão de deixar Sim. viver e deixar morrer, né? Uhum. Na verdade, é deixar morrer aquele que simplesmente não tem condições de se cuidar sem a ajuda do Estado, né? É desses que a gente fala. Uhum. Né? Mais uma vez na história, né? Isso se repete, né? Até porque, Karina, as estatísticas que são colocadas e vinculadas pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, nós brasileiros sabemos, e isso já se sabia muito antes, que eram todas subnotificadas. Então, essas estatísticas aí que temos 2 milhões de contaminados, multipliquemos por 3, 4, 5 vezes mais. Nós temos muito mais contaminados. Né? E as estatísticas de morte, provavelmente também a gente vai ter que multiplicar por 2 ou 3 vezes mais. Então está errado. Né? E isso tem a ver com alguma coisa que foi muito bem colocado pelo Foucault ao longo da sua obra e em outros livros. E aí, eu acho que você está me dando conta de uma coisa.
Hum, eu acho que eu vou fazer isso, né? Eu não prometo, olha, eu tô numa live, tá ao vivo, mas é, uma coisa que eu acabei de me dar conta é que eu acho que eu preciso mostrar mais de Foucault para o nosso grupo, os nossos alunos, né? E eu acho que vai fazer parte, então, dos futuros seminários do Nebulosa, sempre um curso de Foucault. Eu quero começar a voltar esse estudo de Foucault com todos os livros que ele já escreveu, Vigia e Punir, Nascimento da Clínica, Os Anormais, Hermenêutica do Sujeito. Quer dizer, eu acho que a gente deve se voltar para o Foucault, porque ele falou de alguma coisa que teve um boom nos anos 70 até mais ou menos final dos anos 90. Foucault é um autor atualíssimo, acho que a malíssimo. gente precisa voltar atualíssimo e que a gente precisa continuar lendo. Sim. Especialmente, né, Sérgio? Poucos espaços se dedicam exclusivamente ao Foucault, né? Então, Uhum, essa ideia aí que você está trazendo, eu acho fantástica, né? Porque o Foucault, ele sempre vem quase que como complementando algum curso uhum, ou algum trabalho, né? Agora, o uhum. estudo sistemático, ou um estudo mais aprofundado de Foucault, é muito difícil de ver, né? Não é que não exista, porque eu não sei, mas é muito, eu pelo menos não conheço nenhum lugar que faça isso. Eu não estou vendo direito as falas das pessoas que estão aqui no canal, né? Mas a Aline Mariô já está dizendo excelente, eu quero fazer esse curso. O curso nem aconteceu, Aline, né? Você já quer fazer, mas tudo bem, ok, Tem o curso né? de Eu vou agosto, né? Que vai ter tem o agora, curso né? de agosto, exatamente. Na verdade, a ideia é resumir cada um dos volumes de História da Sexualidade, um volume por aula. Então, são aulas de 3 horas de duração. A gente pode pensar no pequeno intervalo de 15 minutos, mas eu vou tentar exercer aquilo que um dia falaram de mim, que eu sou bom em fazer resumo. Só que aí eu estou fazendo resumo de um livro numa aula, né? E que eu acho que eu sei que todo mundo não tem essa capacidade de ler um livro por semana até começar o curso, né? Mas a gente disponibilizou links dos livros do Foucault que estão disponíveis aí pela internet para quem quiser e puder já ir lendo, se preparando para o curso. Mas a Onde é que tá? ideia é Sim, Sérgio. estão no nosso site marginalnebulosa.com/cursos. Quando você clica lá no pôster do curso, né, A Psicanálise na História da Sexualidade, de Michel Ah, Foucault, você tem acesso ao programa e na bibliografia eu coloquei cada um dos 4 volumes. A gente só não tem o volume 4 publicado e disponível na internet, porque é um lançamento recente, de 2018. Eu até tenho o livro, mas eu tenho o livro em francês, né? E aí eu achei que não seria interessante disponibilizar o link do livro em francês, que está disponível, vocês podem achar aí pela internet, para ler, quem ler em francês, mas é um catatal de 450 páginas, né? Que eu ainda estou lendo para preparar as aulas para o curso. com certeza. Sérgio, a gente está chegando aos 10 últimos minutos, né, do nosso encontro. É, importante aqui que a Rosa, né, está pontuando que na formação do Instituto Nebulosa Marginal, que a gente em breve tem intenção, né, de estar aqui divulgando para os alunos, Aham. vai contar com o Foucault, né, nessa formação, né? Tem uma É, deixa eu ver. Pode falar, Sérgio, que eu estou lendo aqui umas perguntas. tal- talvez tenhamos os cursos do Foucault que a gente vai decidir se vai ser um seminário de longa duração, né, de um semestre, ou se nós vamos fazer vários pequenos seminários de Foucault nessa modalidade de 4 a 5 aulas, de 2 a 3 horas por aula. Então, isso a gente vai ainda se reunir com a direção e coordenação de cursos para a gente ver como é que vai propor esses cursos de Foucault dentro da formação do Instituto Nebulosa Marginal. Sim, mas já vamos deixando esse gostinho, né? E Sim. Sérgio, só para a gente pensar aqui, né, e deixar aqui registrado também, é, quando que vai ser o curso? Vai ser nas terças-feiras, não é isso? Não, não, não. O curso vai ser às sextas-feiras, das 15 às 18 horas, do dia 7 ao dia 28 de agosto, né? Então, nós vamos ter 4 aulas com 3 horas de duração, com um pequeno intervalo, né? Porque Uhum. é muito Três horas cansativo, né? depois.
Exatamente. E aí a gente não vai dar um curso de curta duração de 8 horas, a gente vai dar um curso de 12 horas, né? Porque eu imaginei que para dar conta de um livro, e eu não me dei conta do catatal de páginas, né? Porque para gente, para as pessoas que estão nos ouvindo, eu já li os 3 livros de história da sexualidade quando eu usava fraldas. Mas para o curso, como é um curso, eu estou relendo História da Sexualidade, né? E o 4º volume eu ainda não tinha lido. Eu vou ler ao longo do mês de agosto para preparar o curso. Alguém está perguntando aqui se os cursos do Foucault vão ficar gravados. Todos os cursos do Nebulosa Marginal, eles ficam gravados para os alunos que não conseguem assistir na hora a aula. E a gente dá uma semana para que vocês acessem o link para a gente ir para a segunda aula. Então, os cursos ficam gravados, sim, e a gente dá uma semana para o aluno que perdeu a aula assistir a aula que está lá disponível, gravada. Eu acho que é Tatiana Paz, né? Alguma coisa assim. Não entendi muito bem o nome. Então, Também não. né, Sérgio, a gente vai contar então com... São 4 aulas em agosto, né? As aulas Isso. ao vivo vão acontecer às sextas-feiras. Qual horário mesmo? Das 15 às 18 horas. 15 às 18 horas, com um intervalinho para todo mundo, né? Tomar um café, ir no banheiro, né? Fazer alguma coisa assim. Comer um biscoito. Então, eu acho que é isso, né, Sérgio? Que a gente tinha para falar. Não sei se você tinha mais alguma coisa para... Não, eu só quero deixar aqui o convite para as pessoas que têm interesse no Foucault e são as pessoas interessadas. Não necessariamente, gente, precisa ser psicanalista interessado nesse curso do Foucault. Eu acho que todo mundo que trabalha nas ciências humanas ou sociais, né, antropologia, sociologia, pedagogia, serviço social, medicina, quer dizer, todo mundo que tem interesse em conhecer um pouco mais de Foucault vai conhecê-lo a partir da história da sexualidade, que eu estou me propondo a resumir os 4 volumes, um volume por aula. Então eu deixo aqui o convite para todo mundo, né, que tem interesse. É um curso de peso e eu espero infectar todo mundo, porque eu acho que a palavra infecção está bem na moda, né? Eu espero infectar todo mundo que não conhece a história da sexualidade de Foucault e o pensamento de Foucault para começar a estudar esse grande autor que nos deixou em 1984, decorrente das complicações do HIV/AIDS. Isso. Bom, então a gente fica por aqui. Sérgio, muito obrigada pelo seu tempo. Foi uma conversa muito rica, né? A gente aguarda os alunos no seu curso, né? Às sextas-feiras. Essa sexta-feira que começa, né, Sérgio? Não, começa dia 7. Eu acho que é na próxima sexta-feira. É na próxima sexta-feira. Já é a próxima sexta-feira. Então, todo mundo correr lá para se inscrever. Né? As inscrições são feitas... tem as orientações, está aqui no Instagram. E tem as orientações também lá no site, né? No site do Instituto. No nosso site, no nosso Facebook. Isso. Né? Exatamente. Obrigada. Karina, obrigadíssimo você pelo convite, pela entrevista. A gente está terminando aqui, nada de nervosismo, tá vendo, Karina? Foi muito fácil, foi rápido, a gente nem notou. Foi mesmo, passou muito rápido. Pois é, ok. É uma conversa de 1 hora, é uma entrevista de 1 hora. Né? Você é a nova Hebe Camargo do Instituto Nebulosa Marginal, Karina. Quem sabe, quem sabe. Quem sabe, né? Queria um beijo grande, agradecendo Karina. Todo mundo que esteve aqui, né, com a gente ao vivo, né? E até a próxima. E vai ficar gravado, né? Vai ficar no nosso Instagram essa live, né? E aí todo mundo pode assistir depois. Exatamente. Então tá beijo bom. Grande, Karina. Um beijo a todos. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.